Mas, louvado seja Deus. A imagem não vai ficar muito legal porque está de noite, a iluminação aqui não está muito boa. Mas eu tenho fé em Deus que o Senhor, com a sua misericórdia, vai permitir passar a mensagem. Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças eu te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Versículo 14 de novo. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Louvado seja Deus. Que passagem, amados. Você vê como Deus quer falar. Amados, a Bíblia, ela foi inspirada por homens cheios do Espírito Santo. A Escritura Sagrada, ela foi revelada a mando do Cordeiro de Deus, do nosso Senhor Jesus. A Escritura Sagrada, meus amados, ela foi feita para o homem entender a lei, o homem entender o pecado e ele se abater. Antigamente, os fariseus, tendo conhecimento da Escritura, da Torá, seguindo a lei de Moisés, eles enchiam o peito, porque eles tinham entendimento, a ponto de Jesus falar que eles coavam um mosquito, eles peneiravam com força, só que deixava uma brecha enorme, mas queria ser apresentado, certo? Os fariseus naquela época chegavam para perto de Jesus e condenavam o Senhor porque ele andava no meio dos pecadores. A todo tempo Jesus falava que eles tinham conhecimento, eles estavam belos por fora, todo ataviado, tinha entendimento da palavra, mas estava podre por dentro. Por que podre por dentro? Porque não teve um novo nascimento. Assim estava Nicodemos. Nicodemos tinha letra, mas não tinha um novo nascimento. Saulo, sendo reforçado com o estudo ali do lado de Gamaliel, a própria Escritura fala que Saulo abandonou aquilo tudo, ele era instruído por Gamaliel. E Saulo abandonou aquilo tudo porque ele entendeu que a vida com Cristo não é você ser
evangélico, não é você ser gospel. A vida com Cristo, meus amados, não é você ser religioso. Eu vou para o templo, eu vou para a igreja, eu dou o meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Enquanto as pessoas que estão do lado de fora, essas pessoas que se julgam conhecedores da palavra, essas pessoas apontam o dedo, essas pessoas falam alto, essas pessoas julgam. E se eu não me falha a memória, acho que está no Salmos 53, que falam que todos pecaram. Deixa eu ver a Bíblia aqui, calma aí. Salmos 147. Salmos 54, Salmos 53. Disse o Nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia alguém que buscasse entendimento. Todos se desviaram, juntamente se fizeram imundos. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. A própria Escritura, o próprio Senhor falou que Ele olhou para baixo para ver se tinha alguém buscando Ele com toda a força, com todo entendimento e com toda a alma, e Ele não achou. A própria revelação, meus amados, a própria Escritura fala: se porventura, quando eu vier à terra, achareis fé, então o Senhor já sabe que todo mundo vai estar matando um outro. O Senhor já sabe que vai estar um contra o outro. Vai estar um julgando o irmão, vai estar um entregando o pai, vai estar um entregando a mãe. E com o aumento do pecado, com a falta de amor, o amor de muito esfriará. Amados, essa passagem que eu acabei de ler nada mais é do religioso forçado. O que é o religioso forçado? Até nas suas orações eles forçam a barra até para chorar. Só que você vê que é uma coisa forçada. Amados, o homem que ele está cheio de Deus, o homem que ele está cheio do Espírito Santo, ele olha para o espelho e ele olha para si e ele vê que não tem chance para ele. A própria Escritura fala que é impossível para um homem se salvar. Algumas pessoas vão pegar a Escritura Sagrada e vai olhar para ela e vai falar o seguinte: o Senhor é o nosso advogado, o Senhor perdoou os nossos pecados. Meu nome já está escrito no livro da vida. Agora é só eu não pecar mais. Já, amados, a própria Escritura fala: se eu ou qualquer pessoa falar que não tem pecado, chama Deus de mentiroso, e essa pessoa não aceitou ao Senhor ainda verdadeiramente. Amados, porque a luta ela é diária. Se o homem fala que ele já sabe de tudo, ele não conhece ao Senhor. Você está me entendendo? Se a pessoa fala que ela já tem um entendimento, que ela já está cheia de Deus, ela não se converteu. Ela está convencida que foi salva. Ela está convencida que o nome dele está escrito no livro da vida. Meus amados, se você quer ser reconhecido pelo Senhor, tome ódio do mundo. Tome ódio de si mesmo. Tome ódio pelos desejos do seu coração, porque os desejos do seu coração não é do Senhor. Se você quer ser reconhecido, vai para a rua pregar a palavra. Vai para o prostíbulo pregar a palavra. Pede discernimento ao Senhor para você descer dentro das biqueiras. Não para você ficar levantando a mão para o alto para você ser reconhecido. É para você dar um testemunho e falar: eu sou um homem pecador, eu sou um homem miserável, mas eu estou batalhando a minha fé por dia. A própria Escritura fala que a gente tem que matar um leão por dia. Vocês, quantos leões vocês estão matando? Vocês já entraram no quarto? Vocês já rasgaram o coração e não as vestes para o Senhor? Porque amanhã, possivelmente, vocês não podem estar vivos, né? Vai falando do amor de Deus, que Deus perdoou a cidade de Nínive, que estava fedendo a pecado, mas todo mundo se arrependeu dos seus pecados. Amados, Jesus ele é tão simples na sua Escritura que ele fala que o povo tem que se humilhar, botar a cara no pó. Talvez Deus olhe para baixo.
O Senhor, na sua humildade e mansidão, falou isso, amados. O normal do homem está no pó. Por que nós viemos do pó? Do pó a gente vai voltar. É a coisa mais normal do mundo você ir para o quintal, você pegar terra e começar jogando em cima da sua cara em humilhação, porque do pó você veio e do pó você vai voltar. Você é pó. Você é pó. Então, quando você for orar, quando você for falar do Senhor, quando você tiver uma oportunidade, seja humilde, quebranta o seu coração. Se for possível, quando você for pregar a palavra, vá em jejum. Não importa se você sabe anunciar a palavra de Gênesis, Êxodo, Coríntios, Apocalipse, não importa se você sabe fazer isso tudo bem, se você tem a oração de um fariseu. O Senhor, ele não quer um homem forçado, o Senhor ele quer um homem quebrantado, destruído. Isaías 66 fala em relação a isso, que o Senhor ele busca o homem abatido de coração e o que treme da sua palavra, esse vai olhar. O próprio livro de Isaías também fala que o que faz a separação entre Deus e o homem é o próprio pecado dele. Meus amados, quando o homem ele entra no secreto com o Senhor, quando o homem ele entra no secreto com o Senhor e ele fala, Senhor, tira porque eu não consigo, ele auto escreve que ele quer, só que ele não consegue. A mesma sabedoria foi de Paulo, que ele falou que ele tinha um espinho na carne, né? Porque o homem ele foi ao terceiro céu, só que ao mesmo tempo ele falava que ele não era digno, porque ele queria viver em espírito, mas a carne falava mais alto. E ele dava glórias a Deus por Jesus Cristo ter sido o advogado dele. Amados, ninguém consegue chegar ao Senhor com orgulho. Ninguém consegue chegar ao Senhor se não tiver um quebrantamento de coração. Ninguém consegue chegar ao Senhor com falsidade. O Senhor, ele sonda tudo. Não adianta o homem ficar bem diante do pastor, ficar bem diante da sociedade e ter uma vida corrompida. E ter uma mente pecaminosa. Se a palavra fala que Jesus ele veio não para abolir a lei, ele veio para complementar a lei. Ele fala que nem um tio e nem um jota pode ser tirado. Antigamente era dito, aquele que for para a cama com outra mulher está em ato de adultério. Jesus ele fala que só se você olhar, já deu ruim, você já cometeu adultério. Se você sentir ódio do seu irmão, amados, a maledicência ela leva ao fogo. A maledicência leva a condenação. A maledicência é o pecado. A maledicência é a fofoca. É onde que o varão ele não está próximo para ele se defender. É onde que ele nem sabe que tem pessoas falando mal dele. Você está me entendendo? Então, mas Deus revela, amados. Deus mostra sonho. Deus dá visão. O varão, ele por muito ele falar, ele revela o que está no seu coração. Amados, quando uma alma está destroçada, abatida e construída, alicerçada em cima da rocha, não é a boca dela que fala. O espírito do homem é um espírito de humilhação, é um espírito de uma criança, é um espírito de uma criança que tem leite, que precisa de leite, que está no novo nascimento, que nasceu de novo, aquela pessoa com espírito de criança, a pessoa que puxa até os seus inimigos, por mais que o inimigo bata, que faça aquela pessoa ficar em desvantagem, só que ela não tem maldade no coração, porque ela não confia no seu próprio coração e nem no seu próprio entendimento. Quando ela está em desvantagem, quando ela está em prejuízo, ela entrega aquelas coisas para o Senhor, confiante que o Senhor vai fazer a obra. Amados, tudo que o ímpio faz contra você é ao seu favor. Tudo que a pessoa fala contra você se torna ao seu favor. Deus ele pega o sábio na sua astúcia. Deus ele pega o homem ignorante, entendeu? E ele mesmo abre um poço, se enterra lá dentro e não consegue sair porque ele não é humilde. Ele não consegue sair do poço, do buraco que ele mesmo cavou,
porque ele não tem um coração quebrantado. O livro de Provérbios fala que aquele que quer ser exaltado, ele tem que se humilhar. Jesus dá uma pequena parábola de uma festa. Se você quer ser reconhecido, não senta nos primeiros lugares, não fala que você é isso, não fala que você é aquilo. Não, meus amados, a própria Escritura fala que Jesus ele dá até um conselho. Se você quer ser reconhecido na festa, senta no último lugar. Quem sabe uma pessoa vai olhar para você, fulano de tal, vem para cá, está sentado aí para quê? Mas se você senta no primeiro lugar, para você ser reconhecido, possivelmente você pode ser abatido. O mundo fala o seguinte, que os humilhados serão exaltados. A Bíblia não fala isso, meus amados. A Bíblia fala que aquele que se humilha vai ser exaltado. Você está me entendendo? Aquele que se humilha. Você vê José quando ele entrou lá, não sou eu que faço revelações de sonhos, é o meu Senhor. João, quando ele estava no deserto, o povo perguntava: você é profeta? Ele falou não. Até Jesus se humilhou, mas quando ficou de frente para Pilatos, você é rei? Jesus, a Bíblia fala que Jesus ficou como ovelha muda. Só que algumas pessoas, amados, com um pouco de entendimento da palavra, se o Senhor abrir pelo menos uma sombra de algum pouco de entendimento, essa pessoa ela acha que a sabedoria foi criada para ela, que o entendimento foi feito para ela. Então, ela tenta tirar um pouco de delícia da própria Escritura, amados. O Senhor, quando Ele quer usar uma pessoa, Ele usa até uma criança, Ele usa um animal, Ele usa até ele faz até as pedras falarem, amados. A natureza revela a glória do Senhor. Então, aonde que o Senhor está? No espírito abatido, o Senhor está naquele que se humilha. Amados, não precisa você chegar para a rua e ficar estendendo as mãos, fazendo uma oração longa, entendeu? Porque as pessoas que estão tapadas pelo pecado, elas vão achar que você é louca. Você sabe o que as pessoas querem ouvir? As pessoas querem ouvir o erro delas e querem ouvir que Jesus salva. Você sabe o que o pecador ele quer ouvir? Ele quer ser reconhecido que ele está em pecado e ele precisa entender que há um Salvador. A glória não é do homem, a glória é do Senhor. A própria Escritura fala que o Senhor ele não divide a sua glória com ninguém. E se o Senhor revelar algo para o varão, o Senhor tem que abater o varão. Alguma coisa tem que vir para ele não ficar soberbo, assim como Paulo falou, que ele foi ao terceiro céu, mas um espinho na carne foi posto no corpo dele para ele não se exaltar. Então, meus amados, mel, para com isso. Então, vocês que têm um conhecimento da palavra, se abatem. Vocês que têm um conhecimento da Escritura, olhem para o espelho, se examinem. Louvado seja Deus se a sua mente não te condena. Louvado e exaltado seja o sangue do Cordeiro se a sua mente não te condena. Mas não aponta o dedo para o pecador, meus amados. Livro de Gálatas fala em relação a isso. Vou até ler agora aqui, em nome de Jesus. Meia, mas paciência, porque Gálatas. Gálatas capítulo 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Amados,
Se você tem fé no seu coração, porque você não precisa se circuncidar, amém, glória a Deus. Agora, o homem que ele faz isso, ele não pode obrigar as pessoas a fazer a mesma coisa, porque senão vai dar contenda, tipo aquela contenda que teve com Pedro, que Paulo chegou e repreendeu Pedro. Você está me entendendo? O Senhor, ele convence o homem do pecado, e o homem ele fica convencido que ele não pode olhar para si, e a vida dele toda é entregue ao Senhor. Quando a vida dele totalmente é entregue ao Senhor, ele não julga, ele fala a reta justiça. A própria palavra, meus amados, ela já julga, ela já faz a reta justiça. Vou continuar lendo aqui. Versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tem caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Espírito da fé, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Amados, leiam as Escrituras, leiam a Bíblia. Se o Senhor está te dando, entendimento, se a sua mente está abrindo, louva ao Senhor, louva ao Cordeiro. Mas isso não vai te dar salvação, meus amados. A salvação não é por obras. A salvação é um dom. E a própria Escritura fala que não foi eu que escolhi o Senhor me escolheu. Então, se o Senhor te escolhe, amados, a Bíblia fala que o Senhor é manso e humilde. O Senhor é o Verbo. O livro de João fala que o Senhor é o Verbo, desceu do céu e andou com o povo. E o próprio povo dele o rejeitou, rejeitando a luz, amando as trevas. O livro de Apocalipse fala, meus irmãos, que o livro da vida é espiritual. Deus é espírito. Se o homem quer que o nome dele seja escrito no livro da vida, ele tem que ser uma pessoa espiritual, não uma pessoa letrada, não uma pessoa carnal, não uma pessoa que julga. Uma pessoa que está em espírito, ela não julga. A própria Escritura faz o seu julgamento, meus amados. A própria Escritura já julga. Se você pegar uma pessoa bêbada e você for falar de Jesus para ela naquele momento que ela está bêbada, ela não vai entender nada, porque ela está alcoolizada. Mas essa pessoa sã, você falando das Escrituras para ela, ela pode estar podre de pecado, podre de pecado. Se o Senhor bater o martelo e escolher aquela pessoa, você pode morrer falando que ela não é digna. Mas se o Senhor escolheu, o que você tem a ver com isso? Você está me entendendo? Amados, eu não estou equivocado, não estou falando coisas para me ficar soberbo. Só que é triste, meus amados. É triste quando você vê uma pessoa que ela tem o entendimento da palavra, mas ela não vive em espírito, amados. Como que o espírito vai tomar posse do varão, vai convencer o varão, e como que aquele varão ele vai nascer de novo, sendo que ele tem um entendimento bem vago da Escritura, e ele vai jogar pedra no telhado do vizinho, sendo que o telhado dele é de vidro. Você está me entendendo? Amados, tem pessoas que são forçadas até para orar. Amados, o que é a oração? Antigamente, o livro de Êxodo fala que o homem só tinha direito a conversar com Deus uma vez no ano, tinha que passar pelo sacerdote. Jesus, ele rasgou o véu do templo, a gente tem acesso direto ao Pai, sem passar pelo sacerdote. O mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Então, todos têm que estar se escondendo na palavra, todos que têm que estar se fortalecendo no Espírito, todos têm que estar alicerçados na rocha que é o Senhor, que Ele vai levar os seus pecados até o Senhor e lá vai ser tudo lavado. Amados, a própria palavra fala: aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos.
Mas o próprio publicano não tinha coragem de olhar para o céu, porque ele não tinha a consciência limpa de que Deus aceitaria a sua oração. Então ele se mostrou reverência, ele se mostrou quebrantado, confiando, botou crédito na palavra e botou a sua fé em Deus. E a própria Escritura falou que ele saiu cheio do Espírito Santo. O centurião, tendo autoridade, se rebaixou para o Senhor e falou: não sou digno que tu entres no telhado, debaixo do telhado da minha casa, dê somente uma ordem. Amados, Jesus falou que nem em toda Israel encontrou tamanha fé. Então, meus amados, qual é o segredo? É humilhação. Qual é o segredo? Põe o seu eu, joga ele no lixo. Qual é o segredo? Põe o entendimento da palavra que você tem, guarda para você mesmo. A Bíblia fala que quando você for ensinar uma outra pessoa, seja paciente, seja longânima. Tenta arrebatar aquele espírito do fogo. Meus amados, é tão lindo quando uma pessoa chega para uma outra e gasta o seu tempo todo falando do Evangelho, gasta o seu tempo todo falando do amor de Deus e fala a verdade. Olha, seu pecado vai te levar para o inferno se você continuar nele. Mas Jesus, ele veio libertar o homem da escravidão do pecado. Você sozinho, você não consegue. Mas entra no seu quarto, rasga o seu coração, entrega a sua vida ao Senhor, faça um exercício diário, comece a fazer jejum, abandona as redes sociais. As pessoas que não querem saber do amor de Deus, as pessoas que não querem saber de Cristo, abre mão delas. O Senhor vai fazer uma reviravolta na sua vida. Você possivelmente, com muito esforço, vai ter um novo nascimento. Mas não porque você merece, porque a palavra fala que todos pecaram, ninguém é digno do Senhor, meus amados. Ninguém é digno do Senhor. Se o Espírito Santo está mandando você falar com ousadia, com autoridade, fala. Mas eu duvido, meus amados, eu duvido que um homem em jejum, um homem quebrantado de espírito, um homem que sabe da onde que ele veio, da onde que ele saiu, ele nunca vai acusar um pecador, por mais podre que ele seja. A própria palavra fala que antigamente puxaram a prostituta. Aí, ó, a lei de Moisés fala que tem que apedrejar. O que o Senhor fala, Jesus? A maioria dos religiosos vão falar. Mas ele queria pegar o Jesus à prova porque ele queria matar Jesus. Amado, Jesus mandou os discípulos sair para comprar comida e ele foi procurar a mulher no poço de Samaria que passou na mão de 5 homens. A mulher tinha 5 casamentos. Amados, o Senhor, ele não olha para o seu pecado, ele olha para a cruz e ele chama o homem para a cruz. Se o homem morrer no seu pecado, ele mesmo se lançou para o inferno. Jesus, ele não joga ninguém no inferno. A própria Escritura fala: aquele que crê está salvo, aquele que não crê já está condenado. Não é por força, não é por violência, não é por acusação, é por o Espírito. Mas vamos lá, como que a pessoa vai se converter se não tem ninguém falando do Senhor, amado? O povo está falando sobre o pecado, fala de Jesus, quem liberta é a palavra, quem salva é a palavra, não é o homem. Somos miseráveis, somos fezes, somos vermes, não somos dignos do Senhor, meus amados. Se o Senhor arrebentar os céus agora e quiser acabar com o planeta Terra, quem é o homem para julgar o Senhor, meus amados? Eu estava falando ontem em um culto, perguntando ao meu pastor sobre Sodoma e Gomorra. Por que Deus não mandou alguém lá pregar na cidade de Sodoma e Gomorra? Caiu fogo do céu, meus amados. Quem vai julgar o Senhor? Mas a cidade de Nínive foi um pregador. Jonas foi para lá. Por que não foi ninguém na cidade de Sodoma e Gomorra? Então, meus amados, entrega essas coisas para o Senhor. Fale da palavra. Fala do amor de Deus. Fala de Estevão, que orou pelos seus inimigos. Fala que Jesus foi transpassado com uma lança.
E Jesus falou: Pai, eles não sabem o que fazem. Tenha compaixão. Jesus queria salvar a humanidade, meus amados, mas ao mesmo tempo ele pintou uma dúvida na mente do Senhor: Pai, se for possível, tira esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Para as pessoas religiosas, para as pessoas que tinham entendimento da palavra, para as pessoas que tinham Torá no coração, Jesus pegou chicote, meus amados. Jesus falou pesado com aquelas pessoas. Você está me entendendo? E falou que aquelas pessoas eram dignas do inferno. Jesus falava que aquelas pessoas pegavam uma pessoa de um mar a outro, tornava ela 2 vezes mais merecedora do inferno. Mas eles tinham letra, amados. Por que Deus não amou aquelas pessoas? Elas tinham pecado. Por que Jesus não perdoou aquelas pessoas? Orgulho, amados. Será possível que vocês não entendem a palavra? Será possível que vocês não entendem que Satanás foi abatido por orgulho? Será que vocês não entendem, amado, que a maioria das pessoas que não conseguiram a salvação foi pelo orgulho? Judas foi pelo orgulho, amados. Ele queria dinheiro. Aquele menino também não foi salvo. Ele tinha entendimento da palavra. O orgulho, amado, o orgulho abate o homem. Entendam isso. Rasgam o coração de vocês, meus amados. Vocês que têm um entendimento da palavra, se humilhem. Eu acho que já é o 5º ou 6º vídeo já que eu faço em relação a isso. Amados, eu sou um homem miserável. Não sou digno de estar fazendo um vídeo desse, mas eu conheço o amor do Senhor, amados. Eu sei quem é o Senhor. João, na sua infinita sabedoria, resumiu: o Senhor Deus é amor. Amados, a própria palavra vai julgar. A própria Escritura condena o homem. O homem lê a palavra e ele vê que ele não está batendo com a conduta da palavra, já era, amados. Então a própria palavra fala que quando ele começa a meditar na palavra, quando ele começa a meditar nas Escrituras, a própria palavra vai limpando ele. Amados, a Bíblia fala que nós somos comparados como árvores. Toda árvore que não der bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Amados, quais são os frutos que o Senhor quer? Frutos de arrependimento. Já não é você mais que vive. Você vive no Espírito. Deus, Ele é Espírito. Deus por si só, Ele exalta o homem. Ele abate o homem. Ele condena o homem. Aquele que Ele tem por filho, Ele castiga. Tem salmos que fala ali de Asaf, que tem personagens ali que sentem inveja das pessoas que prosperam. Amados, Deus é um Deus justo, mas Ele ama aquele que se reconhece, amados. Somos sujos, somos podres, não entendemos nada da mente do Senhor, meus amados. A nossa mente é aniquilada. A própria Escritura fala que o Senhor está a anos-luz dessa terra. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Quando o Senhor Ele escolhe uma pessoa, pode analisar, amados, é pescador, é gente que não tem entendimento, e os próprios varões se humilham. Jeremias: não, pai, não, Senhor, eu não sei falar. Pegou aquele homem que fugiu a mente, Moisés, chega lá no Egito, se eles não der crédito, quem sou eu para entrar lá para futucar o homem? Então os próprios homens se rebaixam, amados. João se rebaixou, até Jesus se humilhou, Estevão se humilhou, Paulo, instruído por Gamaliel, abriu mão de tudo. Amados, seja humilde quando vocês forem falar da palavra. Se vocês acham que Cristo está realmente no coração de vocês, se humilhem. Quando vocês forem resolver falar da palavra, quando te der alguma oportunidade, vai em jejum. Se você não tem nada para falar, é mais sábio você falar o que está aqui, nem ainda que seja, mas quer ver uma sabedoria, mas nem sempre a pessoa está bem. Que o demônio ele vai te imprensar a todo custo. Satanás ele vai te imprensar a todo custo. Então, se você não está apto para falar, se você não está apto para ir para a rua para falar do amor de Deus, leia um salmo ainda que você vai para a rua.
Lê um salmo, lê um salmo. Pega ali e lê um salmo. Lê uma passagem que está lá. Lê uma passagem que Deus condenou. Lê uma passagem que Deus libertou. Lê uma passagem que Deus condenou. Lê uma outra passagem que Deus libertou. E fala que o querer e o efetuar, ele vem do Senhor. O Senhor, ele amolece o coração e ele deixa o coração duro. A Bíblia fala, no livro de Romanos, aquele que está no pecado, na imundícia do pecado, o Senhor entregou as suas paixões. Se as escamas dos olhos do varão foram abertas, quem abriu não foi o homem, por mais pregador que ele seja, foi o Espírito Santo. O homem ele não é digno de nada. Você sabe de que digno que o homem é? Da morte. Você sabe de que o homem é digno? De uma condenação eterna. Você sabe o que o homem é digno? Do fogo do inferno. Porque a palavra fala que ai dos povos da terra, porque o demônio, Satanás, Lúcifer, o pai da mentira, foi lançado no meio de vós. E por que foi lançado, amados? Porque somos pecadores, porque somos miseráveis, porque somos malditos. Amados, a própria palavra fala que no livro de Salmos, Deus tem poder para tirar o nome do livro da vida e botar. O livro de Apocalipse fala que aquele que permanecer até o fim será salvo. Não deixe ninguém roubar a sua coroa. Aquele que vencer será posto vestes brancas. Aquele que venceu o mundo. Todo homem que é nascido em Cristo vence o mundo. Não é nascido do seu próprio coração, não é convencido. Amado, o Senhor ele não é cristão. O Senhor ele não é evangélico, o Senhor ele não é gospel, o Senhor é santo. Todos aqueles que têm que se aproximar do Senhor, ele tem que ser santo. Santo dá a cara para bater. Santo não fala por ele, ele fala pelo Senhor. Se ele for falar alguma coisa, ele tem que pensar muito. Ele tem que meditar muito. Como eu estou fazendo agora. Entendeu? É um tipo de vídeo chato que toda vez eu falo. Eu sou um homem miserável, meus amados. Eu não sou digno de falar isso. Mas é mais fácil você entrar no meio de um prostíbulo, em um campo de futebol, você ligar a caixa de som, falar do amor de Deus, do que você pegar pessoas com entendimento da palavra para você conversar. Seja como uma criança, amados. Seja como uma pessoa inocente para falar do amor de Deus. Quando vocês forem falar da palavra, respirem, faça uma oração. Senhor, que não seja a minha boca, que seja o teu Espírito. Lê o que está escrito. Se o Espírito mandou parar, para. Se não é para entregar nada, não entrega nada. Leia alguma coisa. Deus do céu. Amados, a pregação do Evangelho não é para quem tem chamado, é para quem o Espírito incomoda, porque a própria palavra fala que Deus usa até os rebeldes. A própria palavra fala, meus amados, que aquele que prega a palavra, aquele que tem um entendimento, ele vai ser cobrado. Por muito ele saber, por muito entendimento que ele tem, muito ele vai ser cobrado. Mas a pessoa que ela não tem entendimento, porque a própria Escritura fala, Satanás, o demônio, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. A própria Escritura fala, mas cegou, porque eles foram entregues às suas paixões, aos seus pecados, às suas concupiscências. Você está me entendendo? E aquele que o Pai predestinou para salvar, o maligno ele não vai tocar. Aquele que está em pecado, ele vai se reconhecer que está em pecado e vai buscar Cristo na última hora. Amados, a salvação ela não é do homem. A salvação ela vem pela fé. Mas para a pessoa ela ter fé, ela tem que ver uma obra na sua vida. Não é porque você parou de fumar, parou de beber, parou de ver filme, parou com seus vícios que você virou cristão, amado. Não, é um processo lento, diário, diurno, noturno, anual, é todo dia, é toda hora, a todo momento. E possivelmente, quando a gente descer a sepultura, a gente trava lá no portão dos céus, amado. Tem mancha, tinha um pecadinho que não deixou, tinha um orgulho que não deixou, tem pecado oculto que não deixou, a maledicência que está lá ainda, o perdão que não deu.
É difícil entrar no reino dos céus, meus amados. É difícil entrar no reino dos céus. Mas quando o homem se faz como uma criança, quando ele vai para o quarto, ele rasga o coração. Amados, como eu queria prometer para o Senhor, Senhor, jamais eu vou pecar. Por mais que a Escritura fala, aquele que está em Cristo não peca, não peca, não peca. Mas é necessário ter um novo nascimento. Mas como que o homem não vai pecar se a alma dele está dentro desse corpo, meus amados? O que está em linha de frente é o corpo. Por dentro vem o Espírito. Você está me entendendo? Vem a alma. O Espírito Santo ele só vai habitar com esforço, com humilhação, um dia de muito jejum, muito esforço, leitura da palavra. A própria Escritura fala que é um espírito que tem ciúmes. É um espírito que tem ciúme, qualquer uma coisinha, o Espírito Santo sai, meus amados. Então a busca ela tem que ser diária. Não é porque você tem um conhecimento da palavra, amados. Sem sombra de dúvida. No inferno, há milhares de pastores nesse exato momento acorrentados, sendo torrados igual a carvão no fogo do inferno. Por que o Senhor não teve compaixão deles? Porque não viveu, meus amados. Teve a leitura da palavra, mas não rasgou o coração, não viveu como uma criança, não entregou completamente. Senhor, eu descanso em Ti. Não teve um novo nascimento, meus amados. Novo nascimento, meus amados, não é você levantar as mãos para a rua, não é você orar bem, não é você ter entendimento da palavra, porque a própria Escritura fala que muitos naquela época lá falaram, esses homens são pescadores, que autoridade é essa que eles têm? Meus amados, Deus quer as pessoas loucas, Deus quer as pessoas sem letra, para confundirem as sábias. Você que tem entendimento demais da palavra, varão, toma cuidado, que a própria Escritura fala em relação a você. Tá de pé, cuide para que não caia. É mais fácil o Senhor pegar uma pessoa da lama, do fundo do poço, e fazer ela um príncipe, do que uma pessoa de príncipe cair e conseguir levantar, meus amados. Porque o orgulho não deixa a pessoa subir, meus amados. A ponto de a pessoa pensar que Deus perdoa as falhas dela, que Deus perdoa os pecados dela. Amados, Deus perdoa sim se a pessoa tiver um novo nascimento, se entregar por completa nas mãos do Senhor. Viva como se fosse uma criança, implore pela compaixão de Cristo. Quando Cristo abençoar vocês, se humilham ainda mais, façam ainda mais jejum. Tenha mais entendimento da palavra para a sua salvação, que é um tesouro nacional, ela é individual. E aquela pessoa que não tem o entendimento da palavra, que o pecado foi tirado dos seus olhos e você consegue ver a falha do seu irmão, chama ela com carinho, com mansidão, perda seu tempo, seu dia. Garanta você que se você conseguir convencer, você não, o Espírito Santo, se o Espírito Santo te usar para você convencer aquela pessoa, o galardão seu é certo. O galardão seu é certo. Mas aquele que está em Cristo, ele tem amor pelas almas. Ele não é soberbo. Ele não ira facilmente. Ele não tem ódio do seu irmão. Ele não tem ranço do seu irmão. Ele não fica jogando pedra no telhado do vizinho. Ele chora pelas almas. Ele clama pelas almas. Ele vai pela rua, mais pecador possível que ele vê. Ele joga caixa lá no meio dos pecadores. Ele fala do amor de Deus para o sangue daquelas pessoas não ser cobrado dele. É só isso. Louvado seja Deus.